conhecemos, eu morava no cemitério. Era um morto-vivo que vagava em meus túmulos, sem família, sem amigos, sem sonhos e sem esperança. Escravizado por uma legião de demônios, nem mesmo as cadeias podiam prender. Atormentava a vida das pessoas, trazia pânico aos moradores da cidade. Quando ele chegou ao povoado, eu pude sentir a sua presença antes mesmo de encontrá-lo. Eu saí atordoado à sua procura. Parecia que os demônios me impeliam a desafiá-lo. Que tenho eu contigo, ó Filho de Deus? Por que vieste me atormentar antes do tempo? Parece que os demônios conhecem a Deus mais que os próprios homens. E conhecem, afinal, esse é um duelo que já começou há muito tempo. Pude sentir minhas carnes estremecerem ante a sua divina presença. Os espíritos imundos que se refugiavam dentro de mim temiam por sua própria existência e pediram que ele os mandasse para os porcos. E a manada, sob a ação demoníaca, atirou-se sobre o precipício e todos morreram. Pela primeira vez, eu me senti um homem livre. Mas é claro que ninguém é possuído por demônios sem uma parcela de consentimento. Um pouco de curiosidade, aliado a um espírito inconsequente, e o desleixo com as coisas espirituais, deixa as avenidas da alma muito vulneráveis às ações do inimigo. Porém, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E esse corpo, que um dia fora uma incubadora de demônios, agora se tornaria um vaso para testemunhar do amor de Deus. Meu desejo era segui-lo, mas para minha surpresa, ele pediu que eu ficasse. E esse homem, que no passado vivera como um verme, rastejando por entre as catacumbas, agora levaria pessoas para o reino de Deus. O que mais me intrigou nisso tudo foi o desconforto que a presença do Messias trouxe para os homens de Gadara. Numa aldeia infestada de porcos e demônios, a santidade do Filho de Deus parece ter sido a única coisa indesejável. Veio para os seus e os seus não o aceitaram. Talvez por isso o tenham matado. Eu preparava o almoço quando meu esposo entrou eufórico pela casa. Havia algo de novo em seu olhar. Quem como eu o havia visto tantas vezes chegar cansado e sempre reclamando dos miseráveis que insistiam em não pagar seus impostos, agora se surpreendia ao ver seu semblante manso e sorriso agradável. E desta vez ele não estava só. Trazia consigo o rabino andante de Nazaré, de quem tanto se ouvia falar. Sua fama não era das melhores. Diziam que ele blasfemava, transgredia as leis de Moisés e não tinha bons modos. Mas se esse homem era capaz de mudar o coração de meu marido, então ele era bem-vindo em nossa casa. Afinal, há um bom tempo ninguém nos visitava. Zaqueu não era bem visto pelos romanos e muito menos pelos judeus. Uns o consideravam traidor e outros tiravam proveito de sua falta de caráter. Quando subiu naquela árvore, foi como se quisesse contemplar os olhos de Deus e ao mesmo tempo fugir dos olhares humanos. Ele não precisava de cura e nem de pão, mas algo o atraía para perto daquele homem. Talvez tenha sido levado pela curiosidade, mas gosto de crer que o Espírito de Deus já trabalhava naquele momento. Ao assentar-se à mesa conosco, o galileu de modo simples deu graças e abençoou os alimentos. Nesse instante, meu olhar e de Zaqueu se cruzaram,
e nos sentimos indignados pela maneira com que vínhamos adquirindo nosso pão. E afinal, que homem é este, capaz de devolver a paz ao coração de um e restaurar o caráter de outros? Talvez esse tenha sido o maior dos seus milagres, o milagre invisível. A revolução que aquele humilde carpinteiro de Nazaré provocou no coração dos sinceros, talvez tenha sido o principal motivo para as autoridades decidirem crucificá-lo. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa,
na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Jamais me esquecerei do nosso primeiro encontro. Foi num templo elegante e era a primeira vez que eu entrava ali. Quantas vezes eu passei na frente daquele lugar e imaginei o que acontecia lá dentro. Quantas vezes eu quis fazer parte daquela gente que se vestia bem e falava bonito. Quando me trouxeram arrastada pelos cabelos, eu me senti suja, envergonhada e realmente arrependida do que havia feito. E o pior é que ainda era madrugada quando decidiram me julgar, que mal pude ficar em pé na presença deles. Era-se como aqueles olhares de santidade me fizessem sentir ainda mais pecadora do que eu realmente era. Então era isso que faziam ali? Era por esse motivo que se reuniam todos os sábados? O meu olhar cabisbaixo percorreu a multidão, que eu quase pude tocar-lhes o coração. Eram homens de reputação zelosa, mas de caráter duvidoso. Sabiam quase tudo sobre a lei, mas quase nada sobre amor. Eu pequei. Reconhecia o meu erro e sabia muito bem do que estava sendo acusada. Mas o que me deixava triste era que somente eu estava sendo julgada, como se adultério fosse um tipo de pecado que se pudesse cometer sozinha. E o pior era que muitos daqueles que me julgavam também já haviam se deitado comigo. Num primeiro instante, pensei que realmente estivessem preocupados com o meu erro. Mas me conheciam há anos, então só porque agora vieram me julgar. É como se tentassem condenar em mim o pecado que eles próprios acariciavam. Porém, quando citaram as leis de Moisés, percebi que não era na minha queda que estavam interessados, pois as mesmas regras de fé que utilizavam contra mim, pretendiam usar como pedra de tropeço para aquele sábio Galileu. Eu ainda me lembro de quando ele os desafiou a tirarem a primeira pedra. Foi quando eu me curvei sobre a minha miserável condição de pecadora e esperei ser merecidamente apedrejada. Naquele momento, o que mais me surpreendeu foi vê-lo se inclinar ao meu lado. Ali pensei que ele também se sentia como um pecador e que estava disposto a morrer comigo. Mas não. Ele se inclinou para escrever uma lista de pecados na areia. E então percebi que ali havia muito mais do que um sábio Galileu. E pela primeira vez, me senti verdadeiramente na presença de Deus. Pois aquele mesmo dedo divino que escrevera leis na pedra, agora escrevia pecados na areia. Foi então que ele me perguntou aonde estavam aqueles que me condenavam. Quando ergui minha cabeça, percebi que já não havia mais nenhum deles ali. Era como se a prepotência humana se deparasse com seus próprios pecados e já não pudesse mais permanecer naquele ambiente divino. Eu ainda lembro a arrogância daqueles homens se misturando com o pó da areia. Foi então que ele me olhou com ternura
e disse que também não me condenava. Eu sempre fui uma pecadora, mas só pude entender a dimensão do pecado quando eu experimentei a profundidade do perdão. Ali estava estampado o amor de Deus. Amor que só pude compreender e entender mais tarde, quando eu vi sendo julgado, condenado e arrastado por aqueles mesmos homens. Ontem, ao vê-lo pendurado naquela cruz, eu pude perceber que quanto maior é a nossa tendência de pecar, ainda maior é a sua capacidade de nos perdoar. A imagem daquele templo e o olhar inquiridor ainda não me saem da lembrança. Eu espero que a morte de Nazareno tenha tocado o coração de vocês, pois eu sonho com um futuro onde templos possam ser lugares de refúgio para os pecadores, onde meretrizes, bêbados e homossexuais possam se sentar ao lado daqueles em que se orgulham de fazer a vontade de Deus. Eu rogo a Deus que os próximos seguidores sejam menos arrogantes e mais tolerantes, que não condenem prostitutas e viciados enquanto sustentam seus próprios vícios secretos. Eu deixo um legado à igreja do futuro. Nunca se esqueçam que Rabino de Nazaré foi morto naquela cruz porque odiava o pecado, mas amava os pecadores. E para aqueles que pensam diferente, se sentem superiores e no direito de nos julgar, eu venho devolver algo que lhes pertence. Antes de conhecê-lo, minhas tardes de verão eram tão cinzentas quanto as noites frias de inverno. A vida de um cego na Palestina não era nada fácil, e os judeus tornavam esse fardo ainda mais pesado. Faziam-me acreditar que minha cegueira era um castigo de Deus por meus pecados. Passava-me assentado à beira do tanque de Siloé. Ali, disputava espaço com paralíticos, endemoniados e outros desvalidos da sociedade. O pior mesmo era um dia de sábado, um dia que nada acontecia. Ninguém comprava, ninguém vendia, ninguém curava, ninguém nos via. E os fariseus ainda criavam um monte de leis e regras que tornavam esse dia ainda mais vazio. Foi justamente num dia como hoje que nos encontramos. Eu não podia ver suas vestes, seu olhar, seu cabelo, mas os firmes passos daquele jovem nazareno em meio à multidão me davam a certeza que ele realmente era o Filho de Deus. Foi então que eu clamei que me curasse. Ele tocou em meus olhos e pediu-me que me banhasse no tanque de Siloé. Era como se ele quisesse me mostrar que o milagre só acontece quando o esforço humano se unia ao poder divino. Lá estava eu, restaurado, e pela primeira vez eu pude contemplar as maravilhas de sua criação. Naquele momento, eu me senti como Adão, e me lembro como se fosse ontem. A prova de que eu nunca me esqueci.
Alguma vez você já sentiu a emoção de ouvir uma multidão eufórica gritar seu nome e pedir pela sua liberdade? Se alguém sabe o fato que é ser liberto de uma morte pela cruz, esse alguém sou eu. Nunca vou entender as pessoas. Dizem que ele fazia milagres, distribuía pães aos pobres, perdoava pecados e até ressuscitava os mortos. Mas na hora de escolher, decidiram que quem deveria morrer era ele. Poderia me sentir orgulhoso disso, mas sei que não há nada de me orgulhar. Não há nenhum mérito em mim para que quisessem me ver livre. Desconfio que tudo não passa de uma trama dos líderes religiosos para matá-lo. Não sei muito a respeito desse homem, mas pelo que dizem, nasceu no berço que não era dele, morreu numa cruz que não era para ele, e agora está sepultado num túmulo que também não lhe pertence. Essa é a única... Talvez ele tivesse razão quando dizia que seu reino não era deste mundo. Essa é a única explicação para alguém deixar sua família e tornar-se um peregrino. Muitas pessoas dizem que ninguém é o mesmo depois que se encontra com ele. Eu sempre achei graça disso, mas no fundo sei que também já não sou mais o mesmo. Que poder esse homem tem, capaz de com seu silêncio confundir os sábios e com sua bondade abrandar os poderosos? O que eu vou fazer agora, se tudo que sei é roubar e o único plano que tinha era morrer? Que sujeito é esse, capaz de morrer inocente para constranger e salvar um pecador? Tem coisas que nunca vou entender, mas de uma coisa estou certo: se me dessem a oportunidade de escolher, deixaria que ele mesmo morresse em meu lugar. Verdade, estamos todos desesperados. Será que nossa esperança chegou ao fim? E pensar que depositamos nele toda a nossa esperança, inclusive que ele poderia redimir Israel. Fomos envergonhados publicamente. O que faremos? Se crucificaram a ele, imagine o que farão conosco. Que coisas são essas que vos preocupam enquanto caminham? Não sabe das últimas notícias de Jerusalém? Que notícias? A morte de Jesus. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Por acaso não nos ardia o coração enquanto ouvia suas palavras? Percebemos que era ele apenas por suas atitudes. Acho que ele queria nos ensinar algo. Ensinar o quê? A partir de agora sou eu quem deve passar a sua missão adiante. E quem não perceber por minhas palavras, terá de perceber em minhas atitudes. Mas Cleopas, isso não será fácil. Somos meros desconhecidos. Sim, ninguém nos conhece. Porém, quem vir a nos conhecer, verá que eu estive com ele. E agora, quem iremos seguir? Verdade, estamos todos desesperados. Será que nossa esperança chegou ao fim? E pensar que depositamos nele toda a nossa esperança, inclusive que ele poderia redimir Israel. Fomos envergonhados publicamente. O que faremos? Se crucificaram a ele, imagine o que farão conosco. Que coisas são essas que vos preocupam enquanto caminham? Não sabe das últimas notícias de Jerusalém? Que notícias? A morte de Jesus. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Por acaso não nos ardia o coração enquanto ouvia suas palavras?
Percebemos que era ele apenas por suas atitudes. Acho que ele queria nos ensinar algo. Ensinar o quê? A partir de agora sou eu quem deve passar a sua missão adiante. E quem não perceber por minhas palavras, terá de perceber em minhas atitudes. Mas Cleopas, isso não será fácil. Somos meros desconhecidos. Sim, ninguém nos conhece. Porém, quem vir a nos conhecer, verá que eu estive com ele. Muito bem. Você acabou de conhecer um pouquinho melhor a vida daqueles que estiveram com Jesus. Mas eu gostaria de considerar algo em poucos instantes com você. O que mudou na vida daquelas pessoas depois de terem conhecido Jesus? Talvez muito você possa responder. Mas se você analisar os fatores externos, pelo menos, nada mudou. O cego, embora enxergando agora, novamente deveria trabalhar pelo seu sustento. A mulher adúltera continuaria sendo talvez assediada. E tantos outros continuariam com os mesmos desafios de antes. Os dias trariam outros problemas. O tempo se encarregaria de trazer novas dificuldades. Mas uma coisa havia mudado naqueles homens: a atitude de todos eles diante da vida. A vida continuava a mesma, mas eles agora eram totalmente diferentes, por um único motivo: porque estiveram com o Senhor Jesus. A pergunta que eu faço a você nessa noite é: será que ao sair daqui, você poderia também dizer que já esteve com Ele? Se você respondeu sim, parabéns. Se não, será que não seria essa a hora e a oportunidade de aceitar Cristo em sua vida? Não seria essa hora de decidir também estar com Ele? Será que não seria essa hora de renovar uma experiência de muitos e muitos dias, meses ou quem sabe até anos? Eu espero que você possa dizer hoje: eu estou com o Senhor Jesus Cristo. Por um motivo muito simples: se nós dissermos isso hoje, chegará um dia em que nós estaremos, não mais apenas pela fé, mas estaremos para sempre junto com Ele. Porque nós o aceitamos um dia, porque nós permanecemos com Ele, nós um dia poderemos passar a eternidade com Ele. Não poderemos dizer apenas que estivemos, mas sim que o presente durará por toda a eternidade. Esse é o sonho do Colégio Adventista de Florianópolis para os seus professores. Esse é o sonho do Colégio Adventista para os seus funcionários. Esse é o sonho do Colégio Adventista para os seus alunos e para toda a família que compõe essa grande família chamada Colégio Adventista. Esse é o nosso sonho. Eu espero que seja o seu sonho também. Muito em breve chegará o dia onde nós não precisaremos mais sonhar. Finalmente, nós poderemos abraçar o nosso Jesus. Que Deus te abençoe.